Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje eu queria falar que eu finalmente assisti os últimos filmes da Marvel. Pois é. Eu ainda não tô 100% atualizada, faltam ver algumas séries, mas pelo menos eu consegui assistir os filmes que saíram esse ano. Agora só tá faltando o Homem-Aranha, que estreia daqui a algumas semanas, né? Vamos ver o que vai acontecer. No episódio de hoje, vamos falar de Eternos, Viúva Negra e Shang-Chi, nessa ordem porque é a ordem que eu assisti eles. Não tem ordem de preferência, não tem ordem de cronologia, porque, né, cronologia foi pro espaço faz tempo. Eu gostei dos 3 filmes de maneiras diferentes, né? Já vou chegar lá. E antes de começar a falar, eu queria dar um contexto da minha vida. Não pra justificar as coisas que eu penso, mas pra vocês entenderem melhor quem eu sou. Eu não sou uma grande fã da Marvel. Mas assim, não quer dizer que eu sou hater. Eu não tenho a referência dos quadrinhos, é isso que eu quero dizer. Eu não tenho paciência pra acompanhar um quadrinho de herói, que tem uma cronologia gigante. Eu já leio pouco quadrinho de história fechada, agora esses quadrinhos que tem um monte de continuidade, eu não tenho paciência. Então, o que eu sei dos quadrinhos é coisas que eu pesquiso ou coisas que eu converso com o Alexandre, meu namorado, que ele entende um pouco mais. Mas eu não sou uma grande entendedora desse grande universo. Eu gosto dos filmes, geralmente. Eu vou assistir no cinema desde Homem-Formiga. Eu vi todos no cinema, principalmente depois que comecei a namorar o Alexandre. É sempre compromisso nosso e ver. Só que eu não tenho o hábito de rever esses filmes. Salvo pouquíssimas exceções, eu só assisti no cinema e essa é a memória que eu tenho. E é isso, sabe? Eu gosto dos filmes, no geral. Tem muito poucos que eu realmente não gosto. Eu acho que é Thor 2 e o Vingadores, aquele do Ultron. Mas eu acho que é mais isso, que eu achei um pouco chato, não é que eu não gostei, sabe? Aí os outros filmes eu acho uns melhores que outros e tal, mas sempre numa média, assim. Saio do cinema muito feliz, porque realmente é um grande evento. Mas parando pra pensar no filme como entretenimento e como filme, eu penso, ok, são filmes médios pra bons, assim. Mas no geral eu gosto, então eu acho que é isso que importa, né? E eu também tenho dificuldade de falar quais são os meus personagens favoritos do MCU, porque eu não tenho nenhum apego muito grande com ninguém. Eu não chorei quando o Tony Stark morreu, por exemplo. Pra mim foi tipo, tá bom. Eu não gosto muito do Tony Stark, pra ser sincera. Tipo, eu entendo a importância dele como personagem, como a pessoa que deu o pontapé inicial para o MCU, a pessoa, né? O filme que deu o pontapé inicial para o MCU, entendo o que ele representa, mas eu não sei, eu acho ele meio chato. E se eu precisar escolher agora, se colocar uma arma na minha cabeça e falar, não, você tem que falar seu top 3 heróis da Marvel, eu não sei quem que eu vou falar. Acho que eu vou falar a Wanda, porque eu gostei muito de como ela foi desenvolvida em WandaVision. A Viúva Negra, porque foi a primeira mulher que apareceu no grupo e ela é uma pessoa que apareceu em muitos filmes, mas nunca teve seu próprio filme, né? Até agora, mas enfim, já vou chegar lá. Mas assim, eu não morro de amores por ela. Eu gosto dela porque naquele clube do Bolinha ela era a única mulher. E é meio que assim que a gente fez nosso relacionamento. E em terceiro lugar, a Nebulosa, porque ela tem um dos melhores arcos, assim, se a gente for falar em questão de arco bem feito, é o da Nebulosa. Apesar que o Ultimato terminou todo daquele jeito, né? Sei lá como que vai ficar essa parte cósmica depois disso, mas enfim, eu só queria dar esse contexto pra vocês entenderem melhor o que eu penso, né? Como nos últimos 2 anos, né, desde que eu comecei esse podcast, eu falei muito pouco de filme da Marvel, porque quase não teve lançamento, então talvez vocês não conheçam esse lado fã meu, mas não é muito grande. Mas eu também não sei, porque ultimamente eu ando pouco empolgada com tudo. Anunciaram que ia ter a reunião do pessoal do Harry Potter e eu gosto muito de Harry Potter, é muito importante pra minha vida. Aí eu vi todo mundo comemorando e tal, e eu fiquei tipo, tá, ok, bacana, sabe? Então, não sei, ando num momento da minha vida que as coisas não me animam mais tanto quanto me animavam antigamente. Ou pelo menos esse negócio de reunião e de ficar ressuscitando franquia e tal. Eu não sei, eu tô cansada de ficarem mexendo em coisa que tá quieta. Mas enfim. E o Matrix 4, hein? O que será que vai acontecer? Bom, vamos começar o episódio de hoje, que eu enrolei demais, né? Há alguns episódios atrás, quando eu falei de Duna, eu tava muito feliz porque o meu retorno aos cinemas tinha sido ótimo. Bom, a alegria de pobre dura pouco, né? A experiência boa com Duna me fez ficar confiante,
o suficiente para arriscar uma sessão num domingo à tarde em um cinema de shopping para ver Eternos. Falando agora em voz alta para o público, parece realmente um plano fadado ao fracasso. Afinal, ir ao shopping no fim de semana é uma das poucas coisas para se fazer aqui no interior. Existem outras coisas, mas essa é uma das poucas com ar-condicionado num lugar muito calorento. Então, é claro que o lugar ia estar cheio, sabe? Pois bem, 3 da tarde e a sessão estava lotada, tão lotada quanto dava para ficar, né? Tinha o espaço de uma poltrona vaga entre cada grupo de pessoas, mas era meio que só isso. Galera sem máscara pra comer, galera sem máscara sem comer. Eu vi gente tossindo, não sei se essas pessoas estavam de máscara. Tinha conversa paralela, tinha gente pegando o celular com o brilho lá no alto, iluminando todo o corredor. E pasmem, gente atendendo o celular e batendo papo no meio do filme nesse ano de Nosso Senhor 2021. Sem falar na galera que levantou no mesmo segundo que o filme acabou e já foi saindo da sala. Tipo, gente, 1/3 da sala fez isso. Vocês não sabem que filme da Marvel tem cena pós-créditos? Tá, que são mais de 2 horas de filme, nem todo mundo tá com a bexiga 100%. Mas assim, impossível tanta gente ter vontade de ir no banheiro ao mesmo tempo. Apesar que essa turma pode ser a galera casual que só quer ver um filme de porradaria e talvez tenha se decepcionado, enfim, isso não é problema meu. Eu gostei de Eternos, tá? Mas eu não amei o filme. Ele foi exatamente o que eu achava que ele seria. Lento, contemplativo e cheio de gente e cheio de explicação. Aparentemente, a galera fã de quadrinhos não gostou por ele ser contemplativo demais, com cores apagadas e com menos ação. E a galera cinéfila, chata, não gostou porque ele tem exposição didática demais. Eu meio que entendo os dois lados, mas assim, são os dois iludidos. O que vocês estavam esperando, sabe? Desde o começo do marketing, bateram na tecla que a Chloe Zhao, agora ganhadora do Oscar, ia ter mais controle criativo, então já era de se esperar que o filme seria diferente do padrão Marvel. Ao mesmo tempo, ele ainda é um filme da Marvel para um público-alvo amplo, então ele precisa de um pouco da formulinha, com as lutinhas e um contexto bem mastigado para qualquer um entender. Achei que foi a melhor escolha criativa? Não sei, mas é o que a gente tem, né? Eternos é um filme que introduz um novo time de heróis, por assim dizer. Não é necessário estar 100% atualizado com as coisas da Marvel para entender esse filme. Tem citação sobre as coisas que acontecem em Guerra Civil e Ultimato, principalmente sobre o Thanos, e algumas coisas dentro do universo dos Celestiais, mas são pequenas referências que não atrapalham o entendimento da história. Você sabendo o que aconteceu em Guerra Infinita e em Ultimato, você tá apto para ver esse filme. Tanto que eu mesma nem tava ligada que os Celestiais já tinham aparecido antes, mais especificamente nos filmes do Guardiões da Galáxia. Inclusive, eles estão mais ligados com essa galera cósmica do espaço e tal, porque eles mesmos são aliens. Os Eternos são um time dessas criaturas alienígenas que foram mandados para a Terra para protegê-la dos deviantes, que são uns bichão feio, e ajudar a humanidade a prosperar, porém sem interferir muito. É um equilíbrio muito tênue. Eles estão aqui há 7.000 anos, eles mataram o último deviante uns 500 anos atrás, e daí se separaram, construíram suas vidas enquanto aguardavam novas instruções, afinal eles são soldados que servem a alguém e precisam seguir ordens, né? E é daí que o filme realmente começa, nos tempos atuais, com uns deviantes surgindo do nada, e aí a gente vai intercalar a ação contemporânea, no presente, e os flashbacks ao longo da história para que a gente conheça melhor essa galera toda e a dinâmica entre eles. E, gente, é gente demais, são 10 personagens. Esse, para mim, é um dos maiores problemas, talvez fraquezas do filme, porque é muita gente, é difícil introduzir tantos personagens e cada um deles é carregado com a sua própria história, com os seus próprios dilemas, e a gente ainda precisa se importar com todos eles de alguma forma. Alguns acabam ganhando mais destaque que outros, e por comparação acaba até sendo meio injusto que o casal Sensal é o protagonista, enquanto tem outros personagens que parecem ser muito mais interessantes que são deixados em segundo plano.
Assim, antes de me massacrarem, eu entendi sim o conceito do Ikaris não ter sentimento nenhum, e eu vou defender a Cersei que o único erro dela foi ter se apaixonado. Mas quando a gente compara com o resto do time, fica aquela sensação de que quem a gente gostou mesmo não apareceu tanto. Assim como num time de MOBA ou de RPG, cada um dos Eternos ele tem uma função. Tem a galera que é mais suporte, que dá cura, apoio, boa estratégia e prover recursos. Tem a galera tanque pra fazer linha de frente e tem a galera do dano que ataca. Por isso que quando a gente olha alguns poderes individuais podem parecer meio meh, tipo, você não vai derrotar um bichão sozinho só jogando umas ilusões na cara dele ou só curando os outros, não tem muito poder. Mas quando você junta todo mundo, cada um com seu potencial, eles são um time bastante imbatível. E isso tudo acaba gerando conflitos. Aliás, não só isso, mas. Ah, gente, vocês já trabalharam com equipe, vocês sabem que é complicado lidar com outras pessoas. E imagina lidar com um time de pessoas super poderosas que se conhecem há 7.000 anos. É claro que vai ter conflito, seja estrelismo da galera do dano, que se acha mais forte, mais importante, ou brigas, desentendimentos, diferenças artísticas, e aí por aí a gente vai. A parte que eu mais gostei do filme foi justamente o fato de que existem muitos conflitos e brigas eternas dentro da equipe, e eu acho isso muito mais interessante do que os monstros. Pra mim, podia tirar os monstros. Beleza, quer justificar eles indo pra Terra? Coloca os monstros no passado, mas não deixa eles no futuro, nos dias de hoje, né? Deixa só eles brigando por liderança e por cada um acreditar numa coisa diferente, que eu acho que ia ser um filme muito mais interessante. Mas eu acho que o monstro tá lá, é a Marvel colocando a marca dela, do tipo, não, é um filme de herói, precisa ter monstro, porque sim. E é impossível falar desse filme sem falar da diversidade do elenco dele. Aqui as personagens femininas não estão só para cumprir cota, elas são metade do time, assim como mulheres são metade da população mundial. E tem gente de etnias diferentes, tem um personagem gay que foi relativamente bem trabalhado dentro das limitações de tempo de tela de cada um, é claro. E tem uma personagem surdo-muda que se comunica com uma linguagem de sinais que é uma das minhas favoritas e é uma pena que ela é uma das que tem menos tempo de tela. Queria que ela aparecesse mais. Vamos ver nos próximos filmes como vai ser, né? Não sei se essa resenha, veredito sobre Eternos foi boa, mas eu recomendo você assistir e ter a sua própria opinião. O filme, ele ainda deve estar nos cinemas, mas depois, não sei daqui quanto tempo, mas provavelmente não muito tempo, ele vai chegar no Disney Plus, e aí chega no Disney Plus, chega no mundo todo, né? Então fica mais fácil pra assistir, não tem mais que ficar esperando 6 meses pra chegar num lugar e depois pra chegar em DVD e passar na TV, enfim. O filme como um todo, ele parece bem destacado do resto dos eventos da Marvel, mas ele tem 2 cenas pós-créditos que colocam ele no grande esquema das coisas. Eu chutaria que eles vão aparecer de novo no próximo filme do Guardiões, ou do Thor, Amor e Trovões, ou em alguma das 500 séries que o Disney vai fazer pro Disney Plus, então só nos resta aguardar, né? Semana passada, o Disney Plus veio com outra promoção de 1 mês por R$1,90 e eu peguei porque eu não sou tonta, né? Então, estou usando esse mês pra me atualizar das coisas, né? Assisti Viúva Negra no domingo à tarde no meu celular e eu adorei o filme. Assim como Eternos, eu fui com o pé no chão, sem muitas expectativas, porque eu tinha ouvido umas críticas não tão boas. Então, eu fui pronta pro pior, né? E eu gostei muito. Ele não me surpreendeu, mas eu me diverti muito assistindo ele. O problema desse filme é ele ter sido lançado agora, porque a história dele se passa entre Guerra Civil e Guerra Infinita. Ou seja, uns 5, 6 anos atrás. Sem falar que já aconteceu várias coisas com a personagem depois. A gente sabe que ela sai viva desse filme, então nenhum risco é realmente um risco. E olha que ela corre vários riscos, viu? Mas também não é uma super prequel, também não vai mostrar o grande passado dela, treinando criança, a origem, não é um filme de origem. É uma aventura que se conecta com o passado dela, mas de um modo geral, é só uma aventura.
com pouquíssimo impacto na cronologia principal, bem destacada dos outros filmes, salvo uma referência ou outra e as cenas pós-créditos. O filme começa num flashback com a Natasha morando nos Estados Unidos com sua família, que depois a gente descobre que é adotiva. Eu fiquei encucada como que acharam uma criança tão parecida com a Scarlett Johansson, e depois eu fui descobrir que a atriz mirim é filha da Mila Jovovich, então faz um pouco de sentido. Bom, ela deve ter uns 11 anos e mora com seus pais, que é a Rachel Weisz e aquele grandão do Stranger Things, e também a sua irmãzinha, que depois de adulta vira a Florence Pugh. Eu só acho engraçado que aqui as duas têm uma diferença de uns 5 anos, mas as atrizes têm mais de 10 anos de diferença. Mas ok. Logo no começo, a gente já vê a família sendo separada e as meninas indo pro treinamento das Viúvas Negras. A abertura do filme é sobre isso e particularmente eu achei ela pesada. A música que escolheram, o jeito que foi editado, sei lá, eu achei um pouco desconexo do resto do filme, sabe? Eu pensei, nossa, a gente vai pra esse caminho mesmo, mais dark, e depois vira uma aventura Marvel tradicional. Aliás, eu acho que quase todos os filmes da Marvel, eles têm um problema de tom, que às vezes a gente não repara porque a gente tá imerso e tem um valor sentimental com os filmes, mas eles têm sim, eu acho que eles têm um pouco de dificuldade de transicionar da comédia para um drama mais pesado, de querer fazer alguma crítica, mas manter um tom leve. Eu acho que a Marvel ela tem um pouco de dificuldade, né? Os filmes da Marvel têm um pouco de dificuldade quando eles querem ficar um pouco mais sérios e um pouco mais sombrios, porque já foi criada toda essa aura de diversão para toda a família, que às vezes é complicado colocar uns temas um pouco mais complexos e tal. Mas, enfim, é a minha opinião. E de várias outras pessoas, porque eu já li gente reclamando disso na internet também, então, né? Bom, Viúva Negra vai começar, de fato, com a Natasha tentando se esconder do governo americano e tentando viver uma vida pacata nas montanhas após os eventos de Vingadores Guerra Civil, onde ela termina como procurada. Mas o sossego dela logo acaba quando chega uma mensagem da irmã dela, a Helena, que ela não vê desde os anos 90, pedindo para elas se encontrarem porque ela tem umas informações sobre o projeto Viúva Negra que a Natasha achava que já tinha acabado fazia muito tempo. Eventualmente, a família toda se une para derrotar o Russo do Mal, que é o responsável pela criação das super soldadas. E aqui dá pra ver que a galera, de fato, é super soldado e não super estrategista, porque, nossa, tem uns planos tão complicado e tão... Eu não sei, aquela sequência delas pegando o avião pra tirar o capitão comunista lá da prisão... Cara, como que elas achavam que aquilo ia dar certo? E por vários momentos eu achei que ia dar tudo errado e que ia ser o conceito dar errado e tal, e mostrar ela falhando. Mas não, dá certo, porque é um filme da Marvel, é claro que dá certo. Mas é um plano torto, depois tem o plano final também, que é um plano meio torto também, todo contrivado, cheio de coisa pra ficar difícil. Aí eu fiquei, gente, que complicado esses planos, né? Mas ok, só fui me divertir, só. Eu falo assim, né? Mas eu gostei do filme. Ele tem os seus absurdos, né? Como já disse, eu não amo as cenas de ação desse filme. Eu falo assim, mas eu gostei do filme de verdade. Mas assim, né? Tem os seus absurdos. Eu não amei as cenas de ação. Tem muita coisa que parece cena de videogame. Tem gente demais caindo e voando pro meu gosto. E como já disse, os planos são ruins, eu não entendo direito algumas linhas de pensamento, mas eu só me deixo levar porque gosto dos personagens e só quero o melhor para elas. Além de tudo, o vilão é muito ruim, ele é muito esquecível, é um cara velho mal, básico, russo, sem nada de qualquer destaque de personalidade, nada que torne ele diferente, único ou temível, sabe? Pra finalizar aqui... Gostei, me diverti, me conectei na história. Afinal, a gente ainda vive numa era carente de ações e aventuras com protagonistas femininas. Ah, mas nos últimos anos melhorou. Sim, melhorou, mas ainda eu quero mais. Eu só fico triste que esse filme saiu agora e não 5 anos atrás, que é quando ele acontece, que é quando ele fazia sentido e era numa época que já tinham muitos filmes de heróis. Tipo, não era um tiro no escuro você fazer um filme de herói, mas talvez fosse um tiro no escuro fazer um filme de heroína. Mas também Mulher Maravilha já tava aí, sabe? Então,
Ai, vai entender a cabeça dessa galera, né? Viúva Negra tá disponível no Disney Plus para todos os assinantes. Acabou aquela babosaria de Premier Access. Falando nisso, o último filme que passou por esse acesso exclusivo entrou recentemente para o catálogo regular da Disney, que é Shang-Chi, que é o nosso último filme de hoje. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme de origem do personagem título. E o Shang-Chi é o nome dele mesmo, não é um alter ego. O rapaz deve ter, sei lá, a minha idade mais ou menos, e vive de boas em São Francisco, num emprego modesto, mas que ele gosta, e tem a Aquafina como melhor amiga dele pentelhando o seu dia a dia. Ou seja, tá tudo ótimo. Ah, não é só isso, né? O filme ele abre com uma super contextualização da mitologia desse personagem, narrado em chinês, idioma que é presente em boa parte do filme, inclusive. Lá a gente vai descobrir que o pai do Shang-Chi, que é interpretado aqui pelo Tony Leung, muso do Wong Kar-wai, grande ator chinês. Bom, o pai do Shang-Chi é bem velho. Ele é o portador dos Dez Anéis e isso ampliou a vida dele e garantiu habilidades especiais que ele usa para se tornar cada vez mais poderoso. Até que um dia, nos anos 90, ele tá numa floresta e conhece uma mulher misteriosa que vive numa vila mágica e eles se apaixonam. Ai, a cena de luta deles, bem no começo do filme, foi uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Assim, todas as cenas de luta são muito bem feitas nesse filme. Bom, os dois eles deixam os seus passados para trás e constituem uma família, mas daí um monte de coisa acontece, todo mundo se separa, existe muita mágoa, muita tristeza, e daí a gente começa o filme com o Shang-Chi adulto nos Estados Unidos. O pontapé da história acontece de fato quando ele recebe uma carta misteriosa da sua irmã, que ficou na China, e também começa a ser percebido por um grupo terrorista multiétnico das artes marciais. Então a gente começa uma aventura cheia de elementos fantásticos e vai pra vários lugares e encontra um monte de personagem, sempre com a Aquafina tiracolo, ele vai e ela vai junto, ela não tem poder nenhum, eu achei isso ótimo. Um dos objetivos do filme acaba sendo ir pra vila mágica da mãe dele, e quando eles chegam lá, isso não é spoiler, é um lugar muito bonito. Ai, eu amei as criaturas, tem muitas criaturas legais nesse filme, tem dragão, ai, é tão bom, é tão legal, assim, essa vibe fantasia, sabe? Muito bom mesmo. E o vilão, por assim dizer, acaba sendo o próprio pai, que acaba virando uma chavinha quando acontece umas coisas lá, e, enfim. Eu não acho que isso é spoiler, né? Porque tá lá no pôster com cara de mal. E eu também adoro um personagem com daddy issues, e o Shang-Chi tem um monte de daddy issues. O clímax final pareceu um pouco bagunçado? Pareceu. Tinha muita gente, muita coisa acontecendo, muito CG? Sim, mas eu perdoo. Ultimamente eu não consigo lembrar de nenhum filme de herói com um terceiro ato realmente bom, sabe? Parece que eles constroem uma grande narrativa que vai se perdendo, ou constroem um inimigo tão invencível que na hora do confronto é tão absurdo que daí surge um ex-máquina, que é uma solução que cai do céu, e pum, resolveu. O elenco desse filme é muito bom, além do Tony Leung, chamaram também a Michelle Yeoh, que é do Tigre e o Dragão. Ambos são atores muito conhecidos no cinema de ação chinês. Ah, gente, esse filme, ele traz uma representatividade muito bem trabalhada e referências também ao cinema chinês. As lutas são muito bem feitas, o filme é claro. É tudo isso que eu queria ter visto em Mulan, já que eles fizeram tanto marketing falando que ia ser fiel à lenda e não sei o que tem, pipipipopopó, e terminou aquela bagunça, sabe? Esse aqui, Shang-Chi, realmente é um filme feito por pessoas asiáticas, com respeito à cultura deles e com referência ao cinema chinês, sabe? Dá pra ver que existe um cuidado e dá pra ver que é bem feito as coisas. E ainda tem a Aquafina, que é maravilhosa. Eu adoro ela. Todo filme que ela aparece, ela é a melhor coisa do filme. E aqui também. E olha que o filme é muito bom. Tem muitas coisas boas e a Aquafina consegue ser a melhor delas. E eu gostei da ambiguidade do relacionamento dela com o Shang-Chi, porque pra mim ficou claro que eles são apenas amigos. Agora, pro Alexandre, meu namorado, nosso editor, eles terminaram como um casal na interpretação dele.
E vocês, ouvintes, o que vocês acham disso? Comenta lá no nosso Instagram, @filme.da.semana, na foto que é a capa desse programa, o que vocês acham? Eles terminaram juntos? Eles não terminaram juntos? Eu tô mentindo pra desviar as pessoas que não assistiram o filme achando que isso é um spoiler, não é um spoiler? Comenta lá, segue a gente, tem conteúdo sempre especial por lá. E também a gente tem o nosso e-mail de contato, que é o podcast filmedasemana@gmail.com, pra dúvidas, sugestões, críticas, convites para parcerias, ou se você quiser mandar qualquer coisa via Pix para ajudar nosso trabalho, também ajuda. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse episódio. A gente tá entrando agora na reta final do ano. Eu tenho só mais 3 episódios para fechar o ano, se não me engano. Tô pensando. Não vai ter episódio de Natal, tá? Já adianto aqui, porque não vi nada de diferente do ano passado. Eu não tenho nada de diferente a acrescentar que eu já não falei no episódio do ano passado. Então, se vocês quiserem um episódio natalino, revejam do ano passado. É isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.